Um intercessor é alguém que sente o fardo dos outros sobre si. Neemias, capítulo 1, versículo 4. O intercessor torna-se responsável diante do conhecimento de uma necessidade. O conhecimento de um problema nos responsabiliza diante de Deus e dos homens. O conhecimento dos problemas do seu povo levou Neemias a orar a respeito do assunto. Ninguém conhece os filhos mais que os pais. O conhecimento de suas lutas, carências e sonhos deveria nos colocar de joelho diante do Pai. Um intercessor sente a dor dos outros em sua própria pele. Um egoísta jamais será um intercessor. Só aqueles que têm compaixão podem sentir na pele a dor dos outros e levá-la ao trono da graça. Neemias chorou, lamentou, orou e jejuou durante 4 meses pela causa do seu povo. Sua oração foi persistente e fervorosa. Se Neemias foi capaz de chorar e jejuar por pessoas que ele não conhecia pessoalmente, quantos motivos nós, pais, temos para orar, jejuar e chorar em favor de nossos filhos? Um homem diz que um líder sábio coloca bem alto em sua lista de prioridades o bem-estar daqueles com quem trabalha. Ele se assegura de que os problemas dos seus liderados sejam resolvidos antes de cuidar de seus próprios problemas. Outro homem diz acertadamente: o início da liderança é uma luta pelo coração e pela mente dos homens. Nós, pais, somos os líderes constituídos pelo próprio Deus em nossa família. Precisamos carregar os fardos da nossa família e levar esses fardos aos pés do Salvador. Precisamos ser não apenas provedores, mas sobretudo intercessores, não apenas estar na frente da batalha, da manutenção do lar, mas sobretudo na trincheira da oração em favor do lar. Um intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre si. Um intercessor aproxima-se de Deus com profundo senso de reverência. Neemias começa a sua intercessão adorando a Deus. Você adora a Deus por quem Ele é? Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Neemias, capítulo 1, versículo 5. Neemias entende que Deus é o governador do mundo. Ele focaliza sua atenção na grandeza de Deus. Antes de pensar na enormidade do seu problema, o intercessor aproxima-se de Deus sabendo que Ele é soberano, onipotente, diante de quem precisamos curvar-nos de joelhos, cheios de temor e reverência. O intercessor aproxima-se de Deus, sabendo que não há impossíveis para o Senhor. Quanto maior Deus se torna para você, menor se torna o seu problema. Daniel disse que o povo conhece a Deus, se torna forte e ativo. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Precisamos entender que os nossos filhos são filhos da promessa. Não geramos filhos para a morte, não geramos filhos para o cativeiro, não geramos filhos para ser escravos do diabo. Nossos filhos devem ser santos ao Senhor. Devemos consagrá-los no altar de Deus. Deus é soberano e fiel para cumprir a promessa de que, se ensinarmos nossas crianças no caminho que se deve andar, quando forem velhas, elas jamais se desviarão dessas veredas. O intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. O intercessor sabe que Deus é fiel à sua aliança. Neemias expressou isso claramente em sua oração, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias, capítulo 1, versículo 5. Somos o povo de Deus,
Ele firmou conosco uma aliança eterna de ser o nosso Deus e de sermos o seu povo. Ele vela por nós e prometeu estar conosco sempre. Ele prometeu guardar-nos, conduzir-nos em triunfo e receber-nos em sua glória. Quando oramos, podemos agarrar-nos às promessas dessa aliança. Deus prometeu ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. O projeto de Deus inclui a família. Não podemos abrir mão da nossa família, não podemos desistir dos nossos filhos. O intercessor fundamenta-se não nos seus méritos, mas na fidelidade de Deus. Neemias tinha disposição para interceder, porque conhecia o caráter fiel e misericordioso de Deus. Quanto mais teologia você conhece, mais comprometido com a oração você deve ser. Deus responde às orações. Ele é o Deus que vê, ouve e intervém. Sendo soberano, Deus escolheu agir por intermédio da oração de seus filhos. O intercessor é alguém que importuna Deus com suas súplicas. O intercessor é alguém que importuna Deus com suas súplicas. Neemias foi incansável em sua importunação, orou continuamente com perseverança. Ele disse: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Neemias, capítulo 1, versículo 6. Muitas vezes começamos a interceder por uma causa e logo a abandonamos. Neemias orou por 120 dias com choro e jejum, dia e noite. Ele insistiu com Deus. Mônica orou por Agostinho durante 30 anos. Depois da conversão de Agostinho, que veio a ser o maior expoente da igreja no V século, Ambrósio disse: um filho de tantas lágrimas jamais poderá perder-se. Não podemos desistir de orar pelos nossos filhos, como Ana. Devemos insistir com Deus, como Jó. Devemos levantar de madrugada e apresentá-lo junto ao trono da graça. O intercessor é alguém que se coloca na brecha em favor de outra pessoa. Ele ora em favor do povo de Deus e se preocupa com a honra de Deus. Esse povo é servo de Deus, é o nome de Deus que está em jogo. Ele sente esse fardo e o coloca diante de Deus em fervente oração.